Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, que nós possamos aproveitar todos os momentos que nos são dados para a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual. Afinal, estamos aqui, encarnados na Terra, para ter a oportunidade de crescer, de nos desenvolver e aprender cada vez mais, não apenas o que nos ilustra o intelecto, mas especialmente aliando o conhecimento à prática para que possamos verdadeiramente sedimentar em nossos corações tudo o que nos está sendo oferecido desde há tanto tempo e só hoje nós começamos a despertar. Como foi dito, o nosso tema na noite de hoje é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia sobre o alqueire. E nós, naturalmente, ao lermos esse capítulo, ao lermos esses itens, já temos uma ideia, já compreendemos, porque é bem explícito a explicação que nos é dada por Kardec. Ele utiliza 3 parábolas para significar a mesma coisa e, através da explicação colocada por ele, naturalmente faz luz em nossas mentes, dá-nos uma compreensão, dá a capacidade de entender por que Jesus falava dessa maneira. E como Kardec mesmo coloca nas explicações deste capítulo, ele diz, é de se estranhar que Jesus tenha dito que ninguém acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas sim em cima do velador, para que todos que estão na casa possam aproveitar desta luz. E ele diz assim, porque Jesus constantemente falava por parábola, inclusive estas 3 também são parábolas, mas ele mesmo esclarece que naturalmente o que era essencial, o que era necessário que aprendêssemos naquela época, ele falava de forma muito clara. Ele colocava na caridade, no amor ao próximo, no amar até mesmo os inimigos, ele colocava os pontos principais, fundamentais, para que se pudesse ganhar o reino dos céus. E naturalmente isso era compreendido de forma clara por toda a gente, porque não era coisas difíceis de se compreender. Era demonstrando de forma objetiva que não basta palavras, não basta os estudos apurados apenas intelectualmente, mas é necessário que nós possamos olhar o próximo como irmãos nossos e como irmãos nossos nós fazermos o que for possível para aliviar suas dores, para diminuir seus desencantos e desalentos. Então, com estes esclarecimentos fundamentais que Jesus dava para toda a gente, tocava especialmente os corações daqueles infortunados, os deserdados de todas as épocas, e que buscavam a esperança, que buscavam uma forma de conseguir esperar dias melhores. Porque nós compreendemos, tanto ontem como hoje, nós vemos que a vida pode ser muito difícil e complicada para aqueles que são menos afortunados. E se aliar esse menos afortunados materialmente com a falta de conhecimento e esperança, naturalmente isso leva a tamanho desencanto e desalento que pode levar revolta aos corações por não ter, na verdade, não poder respaldar a fé com o que é visto, com o que é notório diante dos olhos materiais de todos nós. E Jesus veio exatamente trazendo esta oportunidade. Trouxe para todos nós a oportunidade de entender que os trabalhos no mundo material, que o desenvolvimento das oportunidades, que a distribuição das riquezas, que tudo isso que compete a nossas necessidades materiais precisam naturalmente ser vistas e ser atendidas, mas por nós mesmos. Quem tem mais, distribuindo de forma que possa levar aos outros a possibilidade de trabalho, de equilíbrio e de conquistar o seu espaço. Quem não tem,
entendendo que nem todos têm ao mesmo tempo as mesmas possibilidades, mas que todos nós temos possibilidades amplas de nos desenvolver no aspecto a que somos convidados. E desta forma, a partir do momento que nós vamos aprendendo que o essencial é exatamente aquilo, como dizia o Pequeno Príncipe, que é invisível aos olhos, nós vamos passando a compreender que se estamos na Terra trabalhando por interesses materiais para uma curta estada em um corpo material, e sendo nós todos espíritos imortais, nós deveríamos também levar e considerar o máximo da nossa atenção para o desenvolvimento do espírito que somos. Então precisamos das coisas materiais, mas não podemos ou não devemos, para o nosso próprio bem, abdicar dos interesses espirituais. E estes interesses espirituais, onde estariam? Será que nós vivenciamos esses interesses apenas quando estamos na casa espírita, no caso nós que somos espíritas? Ou será vivenciado apenas quando estamos na missa, no culto, quando estamos reunidos com confrades, tratando e estudando o mesmo assunto? Naturalmente, nos ensinava Jesus, nos ensina os Espíritos, que é em todo lugar. Nós devemos ter esta visão de que somos espíritos e nos comportar como tal em qualquer lugar. Não naturalmente fazendo com que os outros escutem incontáveis e muitas vezes inoportunas para o momento ladainhas eternas, ou chamados para que venha a casa que frequentamos, ou seja qual for o ambiente em que frequentamos, para louvar e agradecer a Deus, mas com a conduta mais íntegra e reta que seja possível a qualquer um de nós. Não nos é exigido mais do que as nossas possibilidades, mas é pedido, isso através da nossa própria consciência, que nós possamos, entendendo isso, utilizar o conhecimento que nos é oferecido para fazer que a luz brilhe, mas brilhe para todos nós. E naturalmente, nós sabemos que a palavra é de fundamental importância, Jesus a utilizou todas as vezes que foi necessário, mas sabemos da importância que é a vivência, o exemplo, a maneira de nos conduzir. Mesmo que de imediato não surta nenhum efeito, nós sabemos que uma conduta íntegra e reta vai fazendo com que as pessoas que estão à volta passem a observar, passem a buscar a razão e a ter interesse no que faz com que nós possamos ter ideais tão sublimes, ainda que não praticados na integralidade, mas que tenhamos certeza de que estes ideais são de maior excelência e são para nos garantir uma vida abundante e plena, porque Jesus esteve aqui justamente com esse objetivo, o objetivo de clarear as nossas ideias para que nós pudéssemos entender que Deus não é um Deus de castigo, de punições, mas é um Deus que nos possibilita oportunidades através das diversas encarnações e reencarnações que nós temos, como nós podemos constatar desde o Velho Testamento. Diversas passagens, nós podemos ver alusão, ainda que de forma não tão explícitas em algumas passagens, em outras bem explícitas, dando mostras que o pai que pintavam como se fosse um Deus de rancor, de ódio e de vingança, era um ser que colocava à disposição daqueles que estavam em aprendizagem, tantas quanto fossem necessárias, as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. E uma dessas passagens, nós vamos ver citada justamente nesse capítulo, quando Jesus é interrogado pelos seus discípulos, perguntam a Jesus por que ele recomendava que
colocasse a candeia em cima do alqueire, uma vez que ele falava com o povo, sempre utilizando parábolas. E Jesus diz que é pela necessidade de cada um, naturalmente, porque não adianta fazer uma luz acima das nossas possibilidades, porque não compreenderemos. Isso nós podemos ver no dia a dia, nas nossas leituras, e era também para que se cumprisse o que Isaías, que nós sabemos é um profeta que viveu entre 8 e 7 séculos antes de Jesus, e que dizia que quando ele viesse, quando o Messias viesse, as pessoas iriam ver, mas não iam compreender, iam escutar, mas não iriam entender. Que vocês que estavam vendo iriam ver sem compreender e não iriam compreender. Então nós perguntamos, se estamos atentos à leitura, nós perguntamos e nos questionamos. Como então alguém que estava 7 séculos antes que Jesus encarnasse na terra, conversando com a multidão que acompanhava, na maioria das vezes, os profetas, como então esse profeta iria se dirigir para estas pessoas, dizendo que elas veriam, mas não conseguiriam compreender. Escutariam, mas não iriam compreender o que estava passando. Como? Evidentemente, não poderia ser aquelas pessoas utilizando aqueles corpos, porque nós bem sabemos que é impossível ainda hoje vivermos 700 anos em um corpo. Então, naturalmente, aquelas pessoas que ali estariam, à época de Jesus, aqueles espíritos, como estamos ainda hoje. Entretanto, a proposta é feita e nós vamos compreendendo e assimilando de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com a luz que nós queremos receber. Porque não é possível fazer com que alguém entenda algo que ele não tem alcance para perceber, ou mesmo que aquela semente, para lembrar da passagem, da parábola das sementes, mesmo que aquela semente tenha caído e que tenha nascido um cacto, por exemplo, nem sempre nós estamos dispostos a fazer o sacrifício necessário para que para que essa semente desabroche, para que dê frutos, para que se expanda. Porque nós sabemos que o Evangelho é luz, mas a luz precisa de algo que a alimente. Se nós pegarmos simplesmente a energia que está aqui no ambiente, que nós poderíamos dizer, como no caso, a época, o gás que estava ali naquela lanterna, para que ele pudesse funcionar, precisaria ter um dispositivo que fizesse com que aquela luz fosse acesa e que pudesse proporcionar claridade ao ambiente. E enquanto clareia, se desgasta. Era assim no passado, é assim ainda hoje. Essas lâmpadas que utilizamos, naturalmente, ela tem uma durabilidade que é hoje bastante longa, mas que apaga. É assim com os sóis que iluminam. O nosso Sol terá bilhões e bilhões de anos, mas em dado momento, de tanto se doar, ele deixará de existir. E deve ser assim conosco. Para que nós possamos fazer essa luz brilhar, para que nós possamos fazer com que isso realmente se desenvolva, é indispensável que nós procuremos colocar em prática o que nós estamos estudando. Como nós vamos fazer isso? Será então só nas nossas reuniões? Será só nos nossos encontros? Ou não seríamos convidados a colocar em prática onde quer que nós estejamos? Estamos o dia inteiro envolvidos em processos com uma série de pessoas à nossa volta e temos contatos dos mais variados, alguns agradáveis, outros rudes, ásperos, inconvenientes. E em todas essas situações, nós precisamos nos lembrar do que nós estamos buscando, do que nós estamos desenvolvendo, de quais
qual é o nosso objetivo primordial. E lembrando desse objetivo primordial, desse objetivo que é o que nos move, que é o que nos impulsiona, devemos então nos esforçar para superar os interesses materiais, que na maioria das vezes são movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo interesse de estar sempre em primeiro lugar, em se destacar, em não ser humilhado, em não ser de forma alguma desconsiderado. Nós devemos esquecer esses interesses imediatos e nos conduzirmos como se espera de alguém que se diz cristão. De alguém que abraçou a doutrina dos Espíritos porque foi aquela que trouxe para nós a possibilidade de começarmos a perceber a luz. Porque certamente já foram os mais diversos os nossos caminhos. Certamente já foram muitas as denominações religiosas em que nós estivemos envolvidos. Mas, possivelmente, nós não havíamos compreendido a mensagem e estávamos buscando algo que pudesse trazer aos nossos corações o alento, a esperança e a fé, baseado em algo que fosse para nós palpável, porque não fomos capazes de compreender sem esse lado mais palpável, esse lado de, podemos dizer até, de provas. Porque, na verdade, a doutrina dos Espíritos, através da sua exposição filosófica, ela já traz para nós tamanho esclarecimento e respostas às nossas perguntas que cala a nossa razão. Se antes nós não conseguíamos perceber a justiça divina, se antes não conseguíamos compreender como poderia haver justiça em tanta desigualdade, em tantas diferenças, em tantas dores e infortúnios, hoje, graças às luzes da doutrina, graças à compreensão de que nós naturalmente estamos vivenciando as situações de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as escolhas que nós fizemos no passado e as escolhas que nós estamos fazendo a cada dia. Porque se nós nos lembrarmos muitas vezes das dificuldades que nós estamos tendo hoje, no dia de hoje em nossas vidas, se nós pensarmos nessas dificuldades e ponderarmos, nós vamos ver que talvez nesta mesma encarnação nós possamos ver aspectos que, se nós tivéssemos agido de forma diferente, se tivéssemos nos comportado com maior maturidade, se tivéssemos feito escolhas mais compatíveis com o discernimento de espírito que somos, se não tivéssemos pesado apenas os interesses materiais, se não tivéssemos desconsiderado muitas vezes por completo a condição de espírito, porque muitos de nós nem sabíamos disso, nem sabíamos que era um espírito. Sabíamos, ouvíamos dizer que tinha uma alma, mas era de forma imprecisa, não tínhamos a compreensão que era um ser essencial. E por não ter essa compreensão, mesmo que tivéssemos alguma fé, alguma crença muito leve, muito sutil, mas na verdade não dávamos a importância que hoje certamente nós damos a este fato. Hoje, com a compreensão que nós temos, nós sabemos perfeitamente que as situações que nós vivenciamos são dentro das nossas necessidades, não de punição, mas de crescimento, de desenvolvimento e de superação. Que os obstáculos que nós encontramos são para nos fortalecer, jamais para nos derrubar. E tanto não são que os esclarecimentos estão por toda parte. Que nós abrimos uma obra, seja as obras elementares, as principais da codificação, seja as inúmeras obras auxiliares que nós temos, através da psicografia maravilhosa de Chico, de Divaldo e de tantos outros nomes. Nós abrimos essas obras e encontramos ainda mais esclarecimentos, se é possível, sobre os mais variados aspectos que compõem
a complexidade do ser que somos, do ser espiritual que somos. Vivenciando neste momento em um corpo material, que naturalmente teve um momento que começou e terá um fim, mais ou menos próximo, mas o essencial, aquele ser para o qual trabalhamos porque somos nós, é a essência, este ser é a essência, e é para este ser, para o desenvolvimento nosso, que nós devemos voltar os olhos para conter o nosso orgulho, a nossa vaidade, o egoísmo, que faz com que nós criemos para nós mesmos situações de dificuldades e que traz dores e infortúnios, muitas vezes não compreendidos por nós mesmos. Quantas vezes não vemos pessoas envolvidas em seus problemas e em suas dificuldades, querendo que os mentores, que os guias espirituais tirem aquele problema, resolvam aquela dificuldade e elimine o problema, porque o que nos interessa é a tranquilidade. Quando o nosso interesse deveria ser a paz interior. E a paz interior nós conquistamos naturalmente a caminho. Nós conquistamos no trabalho de cada dia. Nós conquistamos na superação dos obstáculos. Nós conquistamos fortalecendo a cada dia a nossa vontade e determinação para superar as fragilidades acumuladas no decurso dos milênios. Nos habituamos às facilidades, nos habituamos ao comodismo, nos habituamos a colocar a responsabilidade dos nossos interesses sobre os ombros de outros. E assim, mesmo na casa espírita, muitas vezes nós nos conduzimos. Adentramos a casa espírita, assistimos palestras, participamos de estudo, tomamos passe e fazemos essas coisas que são coisas boas e agradáveis e muito úteis para todos nós, mas é preciso que nós saibamos por que estamos fazendo. Qual é o nosso interesse quando nós saímos de nossos lares para vir à casa espírita? Mudamos a nossa concepção e sabemos que aqui é um lugar onde nós reunimos as nossas forças, onde estudamos para assimilar o conhecimento que nos fortalecerá nos momentos necessários, ou ainda estamos vindo esperando que seja solucionado os nossos problemas de qualquer nível? Porque há pessoas que participam de reunião mediúnica em casa espírita, movido pelo desejo de conquistar algo. Então não compreendeu ainda o que é essencial. Não compreendeu que isso que nós estamos buscando para o nosso fortalecimento de espírito que somos. Não estamos meramente interessados em vivências materiais, ainda que elas sejam importantes. Porque por isso cuidamos do corpo. Por isso cuidamos da saúde. Por isso Deus proporciona a inteligência para que o homem desenvolva cada vez mais possibilidades de vivermos e vivermos bem. Os nossos enganos passam pelo caminho de nós entendermos que esse viver bem, que essa luz que brilha para nós, deve ser só para nós. Não entendermos que ela é para todos, ainda que para cada um dentro das suas necessidades. Ainda que para cada um dentro do que é preciso para trazer alento a estes corações. Essa compreensão, esse entendimento, quando nós fazemos esse raciocínio, quando buscamos entender que luz é essa que precisa brilhar, que não é a luz de Deus que vem, é a minha luz que precisa se expandir, porque Ele já colocou a centelha para cada um de nós. E ela não vai brilhar
ocupando os grandes postos que podemos ocupar e podemos brilhar, mas não são os postos de trabalho. É como nós nos comportamos nos postos que estamos trabalhando. Sejam eles para o serviço remunerado, sejam eles de trabalhos voluntários ou de trabalhos fraternos. Não interessa se é o coordenador, se é o diretor ou se é simplesmente o trabalhador anônimo que traz 1 quilo de alguma coisa para levar para alguém que necessita. Somos trabalhadores. Qual é a qualidade desse nosso trabalho? Nós fazemos esse trabalho entendendo que não é para o benefício do outro, mas é para o nosso benefício. Que quando nós nos movemos, saímos do nosso egoísmo para de alguma forma levar algo que proporcione bem-estar aos outros, nós estamos proporcionando um maior bem-estar para nós. Porque no estágio que nós já nos encontramos, não se compreende que nós possamos estar tranquilos e felizes se nós sabemos que temos irmãos sofrendo na sarjeta. Então é preciso, claro, conservar a tranquilidade para nos movermos e para transformar esta realidade. Se Jesus prometia a felicidade para o reino dos céus, mas para que nós tenhamos a felicidade no reino dos céus, ela precisa ser conquistada aqui, que é o mundo que nós estamos colocados. Estamos colocados na terra, mundos de prova e expiação em fase de transição. E nós estamos sendo esses elementos de transição. Não é o globo material que, claro, está se transformando desde sempre, mas a transformação para que possamos nos regenerar é nossa, é de cada um de nós. É no desenvolvimento, no espalhar dessa luz, através de atitudes sãs, equilibradas, que possa ser sempre movida pelo interesse da maioria. Que o nosso desejo seja sempre de proporcionar o melhor possível para todos. Tendo essa visão, desenvolvendo esse entendimento, observando o comportamento de Jesus, observando como ele era movido, porque quando ele olhava para nós, ele nos via completamente despido, nos via exatamente como nós estamos e nos víamos como nós seremos no futuro, porque Deus nos criou para atingirmos um patamar que chegaremos. E Jesus percebia as nossas fragilidades do momento e sabia do nosso potencial e aonde nós chegaríamos. Então ele colocava ao nosso dispor os elementos para nos fazer despertar. Alguns despertavam, outros não. Quantos exemplos de pessoas que se doaram completamente, que viram seus filhos sendo assassinados nas arenas, nos circos, e levava a consolação para estes filhos, muitas vezes falando do bem maior, dos interesses maiores do que aquele momento, naquele corpo físico que Jesus chamava de vaso. Então este vaso que ora utilizamos é para que possa ser gasto, como nos dizia Paulo, nas boas coisas da vida. Quais são as boas coisas da vida? Aqui, eu creio que se nós fôssemos perguntar, certamente as coisas seriam as coisas adequadas. Mas se nós perguntarmos ali fora, as pessoas que talvez não tenham lido o Evangelho, que talvez não tenham interesse pelas coisas espirituais, quais seriam os interesses da vida? A maioria das vezes, interesses puramente materiais, de coisas que nós não temos para onde levar, que nós não podemos garantir a posse e que nós expomos por um curto espaço de tempo, que às vezes pode não durar nem ao menos a encarnação que nós estamos vivenciando. Então, Joana nos diz no seu livro, este livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda,
que quando ele nos percebia, ele fornecia esses elementos para que nós pudéssemos despertar e nos transformarmos, construir aquela riqueza indestrutível, porque não depende de alegrias terrenas, não depende de que estejam as coisas funcionando da forma que nós gostaríamos que estivesse, porque nós já conseguimos a compreensão que a vida é eterna e que nós estamos vivenciando uma etapa. E o que importa para nós realmente é aproveitarmos os elementos que nos estão sendo oferecidos neste momento para, da melhor forma possível, nos desenvolvermos e levar esse desenvolvimento para todos. Paulo dizia: de bom grado eu me gasto e gastaria por vocês. E este é o nosso pensamento, ou deveria ser o nosso pensamento, quando nós trabalhamos para desenvolver o bem-estar na nossa família consanguínea, por exemplo. De bom grado nós nos desgastamos para que aqueles nossos filhos, aqueles nossos irmãos, pai e mãe, tenham uma vida da melhor forma possível. Se já temos alguma luz, devemos nos lembrar que a importância é não só no aspecto mais material, mas principalmente no elemento essencial, naquele que vai fazer a diferença em qualquer época, seja na terra ou fora dela. Os valores essenciais para o espírito, o respeito à própria consciência, o cumprimento das leis divinas, das leis morais ou leis naturais que estão colocadas para que nós possamos desenvolver a felicidade possível de ter a consciência certa de estar cumprindo com o seu dever, na compreensão que tem naquele justo momento. Então, que possamos levar a palavra, mas que essa palavra seja de alento e consolação, seja a palavra de atitude, de ações corretas, seja a nossa atitude sempre observada, para que ela não esteja em dissonância com o que nós estudamos. Se eu quero que a luz brilhe no meu coração, se eu quero que a minha mente se ilumine, para que eu tenha felicidade íntima e para que eu possa levar esta felicidade para outro, é preciso que eu faça alguns sacrifícios, é preciso que eu renuncie a alguns interesses mesquinhos e que pode parecer sacrifício no momento, mas que à medida que nós nos desvencilhamos deles, nós vamos percebendo que era só entraves, que era só obstáculos que nós insistíamos em deixar colados, como pesos mortos que nós arrastamos pela vida fora, porque colocávamos e valorizávamos coisas que não são fundamentais. Então a doutrina nos traz essa oportunidade, nos traz a oportunidade de entender que o Evangelho, que a luz que é para ser colocada em qualquer lugar, não apenas quando nós nos reunimos com pessoas num movimento que desenvolva a religiosidade, mas é para que nós possamos nos desenvolver no local em que estamos colocados na sociedade de forma integral. E a forma integral é do ser essencial. São os valores que nós construímos, são os valores que nós amealhamos para esta jornada infinita. Teve um começo, não terá um fim. E cada vez que nós nos reunimos, e cada vez que nós abrimos uma página, e cada vez que nós ouvimos a instrução dos Espíritos, que nós vemos exemplos dos nossos irmãos, que nós nos lembramos de como Jesus se doou, de como ele foi incompreendido, de como ele foi perseguido e em momento algum temeu.
orava ao Pai buscando sempre mais força, mais compreensão e capacidade de se colocar da forma que era necessário para que a luz brilhasse para todos, para que todos pudessem ver qual é o sentido da vida, que é cumprir o que se veio cumprir. Os Espíritos, as obras de André Luiz nos fala dos completistas, espíritos que completaram realmente o que vieram fazer, que utilizaram da melhor forma possível cada um dos minutos que nos foi dado em determinada existência. Como gostaríamos, de estar entre esses que não são eleitos, eles se fizeram eleger. Porque nos são dadas as missões de acordo com as nossas possibilidades. As missões não são aquelas de Chico, aquelas de Kardec, aquelas grandiosas. A nossa no anonimato é a missão de cuidar do que nós devemos cuidar. Como nós estamos cuidando dessas atividades? Como nós estamos conseguindo nos desincumbir dessas tarefas? O que o nosso coração está sedimentando? O que nós estamos colocando na nossa bagagem? Doutrina espírita são interrogações que nós devemos responder. São interrogações que nós precisamos nos fazer constantemente para nos conhecer. Porque conhece-te a ti mesmo não é algo que tenha sido trazido pela doutrina. Já existe há milênios, desde o templo de Delfos. Lá colocado, conhece-te a ti mesmo. Porque nós só seremos senhores de nós mesmos quando nos conhecermos. Nós nos deixamos ainda nos mover ao sabor das circunstâncias. Eu me comporto de acordo com o que o outro se comporta comigo. Até o meu pensar. Muitas vezes eu deixo que ele seja, que tenha interferência dos ruídos que nós recebemos. Quando nós vemos, por exemplo, falar, eu vi uma ligeira chamada, eu não li o comentário, mas assim, o que a Globo fez para que a pessoa que ganhou nesse momento o Big Brother ganhasse. E quando eu vejo uma mensagem assim, eu penso, tanto faz qualquer um podia ganhar, não tem importância isso, mas eu penso como a gente se deixa conduzir pelo que é colocado, como nós ainda somos gado de manobra, como nós ainda fazemos pelo que vai sendo colocado para nós. Então são palavras ditas intencionalmente, são comportamentos colocados como atores. E quantas vezes nós não somos utilizados no nosso dia a dia? São notícias que nós observamos, são coisas que chegam pelo WhatsApp, divulgue, faça. E muitas vezes, se a gente tem um minuto, a gente tem que dizer assim, olha, eu não divulgo notícias que eu não sei. Eu não divulgo notícias que eu não conheço a origem. Quantas vezes a gente precisa lembrar o outro que ele não é uma máquina de fazer circular coisas. Porque as coisas que nós precisamos que circulem são as coisas que nos traz conhecimento, desenvolvimento e domínio do ser que somos. Se nós não dominamos nem ao menos os nossos atos, não digo nem o pensamento, os nossos atos. Porque nós podemos sair daqui, encontrar ali alguém, entrar num atrito e não sabemos como ele vai terminar. Porque não nos conhecemos. Se nos conhecêssemos de acordo com o que nos ensina, que Jesus nos ensinou, era para caminhar. Se alguém nos forçar a dar 1000 passos, dá mais 1000 passos. Se alguém me pede a túnica, eu dou a roupa toda. Seria essa a conduta? Eu estaria assim? Provavelmente não. Certeza? Não tenho. Por quê? Porque não me conheço. Porque ainda não garanto as minhas atitudes. Garanto aquela atitude pensada, aquela que eu analiso, mas aquela que acontece em um segundo, nos é colocado diante de situações, acidentes,
problemas dos mais variados? Não sei. Qualquer coisa que eu diga será apenas o que eu acho, mas não sei. E não sei porque não me conheço em profundidade. Não sei porque ainda não tenho garantias absolutas de que a minha conduta vai se pautar pelo que eu falo. Eu não sei se as raízes estão tão profundas que vai fazer com que em qualquer situação eu possa me comportar como alguém que busca o Evangelho no interesse de vivê-lo. E como é que a gente vai saber? Vivenciando. Por isso chega para nós as vivências das mais variadas. Por isso nós estamos aqui na maior tranquilidade. De repente algo nos impulsiona a uma reflexão mais profunda, a uma atitude completamente diferente do que nós estávamos habituados, porque aí nós vamos ter possibilidades de analisar. E nessa análise nós vamos gradativamente nos conhecendo. E este conhecimento vai nos dar a liberdade, porque vamos ser senhores de nós mesmos. Vamos ter a capacidade de fazer as escolhas dentro do que nós achamos justo, bom e correto. Não vamos mais agir ao sabor das paixões ou dos interesses mediáticos, seja das mídias oficiais, seja no nosso convívio. De quem quer que seja, analisar o que está sendo proposto, analisar os fundamentos que estão sendo colocados, avaliar o interesse de todos. A luz é para isso. Então nós estamos nesse momento arrumando a casa, o nosso planeta. Por isso tanta agitação quando nós estamos arrumando alguma coisa, primeiro a bagunça. E é preciso que a luz se faça, porque se estivermos no escuro, como é que a gente vai ver a bagunça? Para saber o que é que precisa ser ajustado, o que é que vai sair, o que é que vai ficar, onde nós precisamos transformar, onde nós precisamos melhorar. Então, amados, que façamos muito bom uso do Evangelho que Jesus trouxe para nós das altas esferas. Que nós possamos fazer a luz que há em nós brilhar, ainda que ela brilhe feito uma pontinha, uma fagulha, mas que ela possa brilhar, que ela possa levar para outrem um pouco de esperança e de consolação, para que todos nós tenhamos dias melhores aqui na terra, onde quer que estejamos. Muito grata, meus irmãos.